Aproveitar esta data, segunda-feira, dia 21 de março, que fiz um vídeo descendo o pau nos políticos, no poder público em relação à segurança pública, na omissão deles, colocar mais um assunto aqui em pauta, que domino há anos, inclusive tem um dos primeiros vídeos que fiz a respeito das placas automotivas brasileiras, que desde criança tenho o hábito de acompanhar, sempre fui ligado a cidades, tudo que é relacionado a veículos, caminhões, ônibus, automóveis. Evidentemente que eu tinha anotações de placas, e já naquela época das placas de 2 letras, nos anos 70 e 80, fiz um relatório imenso, que até hoje não vi ninguém, nenhum colega que tenha igual, com o formato das combinações de letras, como que eram organizadas as combinações por estado. E tenho milhares de placas anotadas daquela época. De lá para cá, evidentemente que vim acompanhando também as mudanças. Nos anos 90, as placas de 3 letras que vieram. Não fiz mais anotações como fazia nos anos 80, mas claro que fiquei por dentro, obtive conhecimento da organização das letras por estado. Entendo bem como funciona a questão. Com o tempo, vieram os problemas. Os mesmos problemas dos anos 80 vieram nos anos 90, já com as placas de 3 letras, que é a falsificação, a adulteração de placas, ou seja, não tem segurança. As placas de 3 letras foram descobertos esquema, inclusive no estado do Paraná, que me pareceu até que o cérebro do esquema era no Paraná, por todas as investigações feitas, por tudo que acompanhei. Curitiba, Santa Catarina também, sul do Brasil tinha um grande esquema de placas falsas de 3 letras. E as placas Mercosul vieram com novos detalhes de segurança, novos itens de segurança que foram sendo retirados já no primeiro ano de implantação, em 2018, começou no Rio de Janeiro, no segundo semestre, já nos meses de novembro, dezembro, começaram a retirar itens de segurança. Um absurdo, parece brincadeira. Como diz aquele rap, o Circo Brasil, o Circo dos Horrores. O Circo dos Horrores chamado Brasil. Corrupção total. Debaixo da vista dos políticos, desde a esfera federal, as estaduais e os municípios. Federal sim, porque eu lembro que o presidente, em 2018, se manifestou a respeito das placas Mercosul, dizendo que ia interferir porque estava vendo coisas erradas, e não fez nada também. Deixou a coisa rolar. E agora, em 2019, no segundo semestre de 2019, ou seja, um ano depois que as placas Mercosul começaram a ser implantadas, já saiu a primeira denúncia numa revista do esquema de placas falsificadas, graças aos itens que foram retirados. Agora tenho aqui
uma notícia que acabei de ver. Vou pegar aqui. Após meses de pressão dos Detrans e de fabricantes de placas veiculares sobre o governo federal por mudanças no sistema de identificação veicular, a saga das placas Mercosul ganha novo capítulo. Em uma consulta pública realizada pelo Ministério da Infraestrutura, encerrada na última quinta-feira, dia 17, a maior parte das 305 sugestões reivindica as mesmas alterações solicitadas desde o ano passado pelos departamentos de trânsito. Iniciativas contra fraudes e clonagens, ações para reduzir os preços ao consumidor e o retorno da identificação de município e estado nas chapas. A expectativa dos solicitantes é de que até metade deste ano a Senatrans, Secretaria Nacional de Trânsito, atenda ao menos parte dos pedidos. Atenda ao menos parte. Ministério da Infraestrutura. Engraçado, né? Eles deixam a coisa rolar, depois corre atrás. Muito engraçado o que acontece neste país. A Secretaria tem em mãos diversos documentos que comprovam o aumento das fraudes e outros problemas envolvendo a simplificação da placa Mercosul. Observem isso, simplificação. Eles disseram que a simplificação era para diminuir os custos aos proprietários de veículos na ocasião da troca das placas. Agora vejam o que vem na sequência. No ano passado, a AND apresentou à pasta da infraestrutura uma série de propostas para aprimorar o padrão Mercosul. No cerne das críticas está o fim do sistema de licitação para contratar as empresas de estampagem das placas, substituído pelo credenciamento, sob responsabilidade de cada departamento estadual de trânsito. Com isso, na maioria dos estados, o número de empresas estampadoras que aplicam os caracteres nas placas aumentou consideravelmente, sem reforço proporcional das equipes de fiscalização dos Detrans. Além disso, o sistema de livre mercado, no qual cada fabricante pode arbitrar o preço a ser cobrado, elevou os custos ao cidadão e ainda reduziu a arrecadação, alegam os departamentos estaduais que não estão mais autorizados a cobrar a taxa de emplacamento do cidadão como ocorria anteriormente. O valor da placa Mercosul é maior do que o anteriormente praticado para a placa cinza, causando grande impacto financeiro ao cidadão e perda de arrecadação para os Detrans, diz comunicado da AND, que também propõe melhorias nos requisitos de segurança para combater, dificultar e reduzir o risco de fraudes envolvendo a placa Mercosul. Começou em 2018 e agora, 2019, 20 e 21, já no quarto ano, estão correndo atrás do prejuízo. Deixaram o leite ser derramado. O que diz o governo federal? Piada. Segundo o Ministério da Infraestrutura, a realização da consulta pública ocorreu para receber contribuições da sociedade civil para revisar e consolidar atos normativos em um único documento, conforme previsto no decreto de 2019. Decreto 10.139, mas o órgão não informa o teor das futuras alterações. Por que não? A minuta foi submetida à consulta para atender o pilar de participação social, estão sendo democráticos, na elaboração dos normativos de trânsito. Após analisar as sugestões da sociedade, um documento consolidado será elaborado para discussão no Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Desta forma, não há como se falar em qualquer tipo de mudança na placa Mercosul neste momento, afirmou a pasta por meio de nota. Desde quando a placa Mercosul entrou em vigor em setembro de 2018, inicialmente no Rio de Janeiro, conforme eu citei,
Os itens de segurança que preveniam fraudes foram retirados. Por que foram retirados? Alegavam economia ao consumidor. Balela. Os itens retirados: lacre, brasão dos municípios, ondas sinusoidais e efeito difrativo no acabamento, deixando a placa de acordo com as demandas das estampadoras, cada vez mais fácil de ser clonada e alvo fácil de bandidos. Na hora, o ministério, lá em Brasília, ficou quieto por quê? Por que foram deixando serem retirados esses itens? Por que foram deixando? Jogo de empurra? O Alcaros, inclusive, já denunciou a venda de placas falsas na internet, além do comércio de chapas supostamente ilegais nas ruas de Salvador, que é proibido. Quando o assunto é segurança, uma das maiores reclamações, de acordo com Ivânio, é a respeito do QR Code, que mostra informações sobre o veículo, como estado e município. O código bidimensional é uma substituição do antigo lacre. O QR Code é simples de copiar. Há inúmeros casos de placas clonadas com adesivo com cópia de um QR Code original. Com o dinheiro arrecadado dos fabricantes de placas, que é R$ 4,54 por código, seria possível criar um sistema de segurança mais complexo que impedisse fraudes, defende Ivânio, segundo o qual o valor arrecadado com o QR Code movimenta uma quantia de 90 milhões por ano. Outro questionamento sobre a ausência de homologação dos insumos, o que faz com que placas fabricadas com diferentes materiais sejam comercializadas, com variação de espessura e cor, por exemplo, dificultando ainda mais a identificação de fraudes. Também é um grande clamor nacional pela volta das identificações dos municípios, o que permitia uma fácil identificação de criminosos forasteiros em uma cidade, por exemplo. Na prática, a placa do Brasil é a menos segura de toda a Mercosul por conta da simplificação feita em 2019. Detalhe, começou em 2018, no finalzinho de 2018. Esse processo não serviu nem mesmo para baratear o custo, já que antes disso a placa custava 240 e agora sai por 350. Lembro que autoridades diziam que, por exemplo, na casa retirada da identificação de estado e cidade, diziam aqueles célebres políticos: na Europa não existe isso, vejam as placas da comunidade europeia, não tem identificação de município, estado, é só o país, porque no Brasil precisa ter identificação de cidade e país, temos que ser iguais ao padrão europeu. Na Europa não tem esses esquemas que tem no Brasil. Seus mentirosos, seus pilantras. Vocês tentam enganar a população, querendo copiar padrão europeu, padrão norte-americano. Cara, estamos no Brasil. Seus políticos chucros, vocês não conseguem mais enganar a população, conseguem enganar uma parte. Consegue enrolar os puxa-sacos, aqueles que mamam nas suas tetas, que depois vêm latir na internet para enganar as pessoas com menos conhecimento. Mas a maioria não engana mais, não. O povo está enxergando as fraudes. O país agora está dividido entre uma grande parte da população que entra nos esquemas, que são já boa parte daqueles que estavam nos esquemas dos anos 80, das placas de 2 letras, aproveitaram os esquemas da placa de 3 letras dos anos 90 e agora continuam. O país já está cheio de placa falsa, por isso que vemos aí carros voando nas rodovias, que eles sabem que a multa não chega até eles. O esquema
É enorme, é gigante o esquema. E a mim não engana, não. Eu acompanho isso desde os anos 80. Desde adolescente eu conheço esses esquemas. Lembro nos anos 80 da máfia da loteria esportiva, que foi denunciada pela revista Placar. Tenho guardado até hoje. Nos anos 80, que comecei a conhecer política, inclusive eu devo ter falado em algum vídeo, caí num grupo de direita nos anos 80 que queria ressuscitar os ideais de 64. Ali comecei a entender de política, estava num grupo de direita, conheci como funcionava o negócio no período da ditadura militar, conheci os podres, conheci também o lado positivo, sim, tinha um lado bom, mas conheci bem os podres também. E a máfia da loteria esportiva, busquem saber quantos foram punidos. Era a época do período militar e já tinha esquema. Já tinha esquema nos jogos. Claro que tinha também uns esquemas nos Detrans. Vi ônibus com placa clonada na minha frente. Cheguei a notar na época. Repetiu nos anos 90 com as placas de 3 letras, agora repete com as placas padrão Mercosul. Quando retiraram os itens de segurança, a identificação das cidades e estados, divulguei na internet, tenho tudo aqui guardado, alertei as pessoas, e os políticos leem o que eu escrevo, eu sei que leem, pessoas de prefeituras, pessoas de governo estadual, eu sei que leem. E ficam quietos, ficam só acompanhando. Como escritor, estou fazendo a minha parte. Não dou nome aos bois, não. Não sou besta, não. Conheço bem como funciona a coisa. Não dou nome aos bois, mas eu vou abrindo os olhos das pessoas. Meus leitores são conscientes. E está tudo aqui, está tudo registrado. Em 2019, fiz a primeira postagem a respeito dos esquemas. 2021, tornei a falar. E agora, esta semana de março, mais veículos de comunicação estão denunciando o esquema das placas e os governos estaduais, governo federal, no jogo já de empurra. Jogo de empurra, como sempre fazem. Ninguém quer assumir a bomba, não. Ninguém quer assumir os esquemas. O país está dominado pelo crime organizado. Os políticos sabem de tudo, vão empurrando tudo. Um empurra para o outro. Ninguém quer segurar a bomba, não. E o que fazer diante de tudo isso? O que fazer? Escolham um lado que vocês querem ficar. Ou vocês participam do esquema e quando a casa cair vocês vão junto, porque tudo que faz tem um retorno, a lei do retorno não falha. Cada um paga o que faz espiritualmente. Na justiça dos homens, sei que a justiça brasileira é falha, tem muita coisa errada, sempre dão um jeitinho, as pessoas vão presas, depois são soltas, mas lá adiante a casa continua caindo. Cai, depois eles constroem de novo a casa com a mesma areia utilizada antes, depois vem a onda do mar, derruba, vem o vento, derruba de novo a construção, e fica esse vai e vem. Cai, levanta, chega uma hora que cai e não levanta mais. Já estive na política, conheci, saí da política, porque sei que você sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa diferente, eles começam a podar você. E afirmo aqui, sem medo de errar, 98, 99% dos políticos ou aderem ao esquema
ou já estão no esquema. A menor parte tenta nadar contra a correnteza, tenta agir de forma correta e vão sendo podados. Tenho amigos na política, boas amizades, sei quem trabalha direito, sei que aqueles que nadam contra a correnteza, sei quem são, estou do lado deles, dou meu apoio, dou minha contribuição e sei quem são aqueles que atrapalham, tanto na esfera municipal como na esfera estadual, e também tenho conhecimento de alguns na esfera federal. Sei quem está trabalhando direito, a esses eu dou meu voto. Eu não generalizo, não digo que a política é toda podre, que não se salva um. Não, uma minoria se salva, 1 a 2%. Esses eu apoio, esses eu colaboro. Agora, aqueles que estão no caminho errado da destruição deste país, na destruição de nosso Estado, na destruição de nossas cidades, esses não dou a mão. Esses serei sempre oposição, estarei abrindo os olhos dos meus amigos em relação a tudo que estão fazendo e que não deve continuar. Trabalharei sempre contra esse esquema que está aí. Tenho uma missão a cumprir. Minha missão como escritor, minha missão como defensor da qualidade de vida, porque amo o meu país, amo o meu estado, amo a minha cidade e amo as cidades. Não sou bairrista. Gosto das cidades onde tenho amigos, as cidades que conheço, muitas cidades que já dei minha contribuição literária, minha contribuição ambiental e minha contribuição como formador de opinião. Podem ler meus textos, buscar meus livros, buscar meus artigos na imprensa. Continuo o meu trabalho, ninguém interrompe o meu trabalho, enquanto estiver aqui, continuarei. E se um dia alguém me calar, voltarei, porque a minha missão é contínua. Obrigado a todos que acompanharam e vamos ver o que vai dar essa novela das placas Mercosul, que segue o capítulo das placas de 3 letras, das placas de 2 letras. Muito pior agora do que antes. Até a próxima.